Companheiras trabalhadoras e companheiros trabalhadores. L'homme est malade. L'homme est malade. L'homme est malade. Parce qu'il est mal. Vamos fazer um episódiozinho rapidinho aqui de carnaval, né? De pós-carnaval, de quinta-feira de cinzas, porque acabou quarta-feira de cinzas, mas o sentimento de cinzas não acabou não, de tá cinza, então. E no mais eu tô atrasado, tô fazendo tanta coisa aqui que tô sentindo até que fazer esse trem hoje é enrolação. Deixa eu fazer logo essa parada aqui, vai ser quick hoje, mas vai ser direto ao ponto. Boa tarde, boa noite, bom dia, meus queridos para acabar com os Wizards. Botei aqui 19 minutos deu, mas 19 minutos é bom. Vamos lá, que tô atrasado, tenho que fazer minhas coisas. Cara, onde é que a gente tá nesse negócio? Tá uma obra infernal aqui também, a cidade não para, a galera não respeita a quinta-feira de cinzas. Tá o trabalhador da construção civil trabalhando aí, batendo estaca e a maquita está atorando. Mas a gente parou, cara, e falar de cu, falar de coisa boa, fala de cu. Na página 189, 2.1.4, investimento. Tá me ouvindo legal esse negócio? Acho que tá, né? Teste. Parece que tá gravando aqui. Investimento e desinvestimento de órgãos, né? No 3.1.4. Vou daqui mesmo, foda-se. As nossas sociedades modernas, ao contrário, procederam a uma vasta privatização dos órgãos, o que corresponde à descodificação dos fluxos tornados abstratos, né? Que a gente estava vendo na sociedade primitiva, o que havia era uma coletivização dos órgãos. E aí, na sociedade moderna, privatização. Hoje é mineirês o podcast. Tá claro isso. O primeiro órgão a ser privatizado, colocado fora do campo social, foi o ânus. O ânus foi quem deu seu modelo à privatização, ao mesmo tempo em que o dinheiro exprimiu o novo estado de abstração dos fluxos, onde a verdade relativa das observações psicanalíticas sobre o caráter anal da economia monetária. E aí foi onde a gente terminou. Mas a ordem lógica, entre aspas, é a seguinte. Direto e reto. Os fluxos codificados foram substituídos pela quantidade abstrata. Desinvestimento coletivo dos órgãos em conformidade com o modelo do ânus. Constituição de pessoas privadas como centros individuais de órgãos e funções derivadas da quantidade abstrata. Cara, parece muita coisa, mas basicamente é a privatização subjetiva das pessoas, né? E ela se dá de maneira muito materialista por meio dos corpos, né, das pessoas. Então, privatização subjetiva. A ideia, a imagem, o modo de existência que faz com que não apenas entendamos, compreendamos, mas vivemos. Realmente isso produz subjetividade, isso faz sujeito, né? Essa é a história do sujeito. Um sujeito que se vê como pessoa, que se vê como individual, que se vê como privado, que se vê como responsável por suas ações, por seus órgãos, por seus desejos, etc. Né? Bem interessante isso. Isso se dá num processo muito material de descodificação, né? Se antes os fluxos do corpo eram todos codificados em órgãos coletivos, na modernidade há uma descodificação em função de pessoas privadas, individualizadas, não mais necessariamente respondendo a esse coletivo, apesar de ser um processo coletivo que acontece, né? E que o ânus vai servir como modelo de privatização das pessoas e como construção das quantidades abstratas, que é um tema marxiano, assim, né? Mas acho que eles estão falando de como esse tema da produção das quantidades abstratas, né? Tudo pode ser monetizado, tudo pode ser valorizado por meio da moeda e do dinheiro, por meio das trocas, como se deu a princípio pelo modelo do ânus, né? Vou repetir, os fluxos codificados foram substituídos pela quantidade abstrata. Desinvestimento coletivo dos órgãos, né, que era da máquina primitiva, em conformidade com o modelo do ânus. Constituição de pessoas privadas como centros individuais de órgãos, né, não é mais órgãos coletivos, mas centros individuais de órgãos, e funções derivadas da quantidade abstrata, ao ponto de, na modernidade, você poder dizer quanto vale todos os serviços, né, e se você pensar quanto vale tanto o seu trabalho, o nosso trabalho, o tempo do nosso trabalho, mas também as ações do nosso trabalho, quanto tudo pode ser comercializado, né? Desde o serviço de água e esgoto, por exemplo, por onde vão os nossos fluxos de merda, aos nossos fluxos alimentícios, né? Nossos fluxos sexuais, tudo isso pode ser
quantificado dentro de uma quantidade abstrata. Então eles estão fazendo esse paralelo. É preciso até dizer que se o falo tomou nas nossas sociedades a posição de objeto separado que distribui a falta às pessoas dos dois sexos e organiza o triângulo edipiano, então essa é a ideia do falo, né? A partir do masculino e do feminino, e que também distribui a falta e as pessoas dos dois sexos, né? Na organização do triângulo edipiano. Mas, na verdade é o ânus que o separa, sim. É ele que suprime e sublima o pênis numa espécie de Aufhebung, constitutiva do falo. Então a gente vai ver o que é na tradução do Aufhebung aqui, né? A frase francesa é essa: C'est lui qui emporte et sublime le pénis dans une sorte d'Aufhebung constituant le phallus. A tradução visa privilegiar o termo que Jean Wall, que foi professor de Deleuze, emprega para traduzir como supressão-sublimação, Aufhebung hegeliana, termo este mais constantemente traduzido por superação ou por separação que conserva, confere Jean Wall la logique de Hegel como fenomenologia, em Le Cœur de Sublime, Centro de Documentação Universitária. Cara, aqui tem uma coisa complicada, que esse tal do Aufhebung, né, essa superação hegeliana, né? Então eles estão fazendo um trocadilho aqui, né, de que como o ânus, ele suprime e sublime o pênis numa espécie de superação constitutiva do falo, né? Ou ainda, o que eles colocam aqui? Superação que conserva, né? Que, cara, eu não sei, Aufhebung eu sei que é um termo que a galera bate muita cabeça para discutir como que se traduz, né? Esse termo da filosofia do Hegel, e eu particularmente não sei, assim. Mas o que eu estou entendendo aqui nessa grande piada de Hegel, psicanálise, falo e ânus aqui, tem uma coisa muito interessante, que é o ânus que separa o falo. Se o falo pode ser privatizado com sua própria função, com sua própria funcionalidade, com seu próprio atributo abstrato, inclusive de poder, quem não tem falo, se é homem, se é mulher, nessa distribuição do sexo, é porque o ânus traz esse modelo do órgão individualizado e privatizado. E é ele que também traz a questão da conexão das quantidades abstratas, né? Então o ânus que separa assim é ele que suprime e sublima o pênis, suprime e sublima, talvez no sentido de o pênis não ser mais um órgão coletivo, mas ser um órgão privado e individual, numa espécie de superação Aufhebung constitutiva desse objeto abstrato, que é o phallus, que distribui a falta, né, e as pessoas, né? Porque aqui a gente está falando de uma parada sacada psicanalítica, né, de como esse ter ou não ter o falo e a possibilidade da castração é o que, na teoria subjetiva ou de construção do sujeito psicanalítica, é que vai construir essa individualidade pessoal, né, de acordo em relação com o conflito e o mal-estar da civilização, né? Então, por assim estou entendendo. A grande sacada aqui, que é interessante, né, porque Freud descreve uma certa inveja do pênis, né, necessária para que haja subjetivamente essa experiência da castração, experiência de Édipo. Melanie Klein vai falar anteriormente a inveja do pênis da inveja do seio, né, que é essa fonte de nutrição. E aqui eles estão falando que tem, na verdade, um outro modelo, que não sei se é necessariamente da ordem de uma certa inveja, né, mas o modelo, o órgão de modelo que o Deleuze e Guattari para a possibilidade subjetiva da individualização e privatização nessas pessoas globais, que eles não apostam, né, para eles é uma má interpretação da síntese do inconsciente, ou é uma interpretação, mas um uso inapropriado, esqueci como é que são os usos. Como é que eles falam lá? Seus usos... Sempre esqueço. Estou voltando lá no grande índice do capítulo 2. Porque que eles falam os dois usos, né? Cada uma das síntese tem dois usos, global e específico, e parcial e não específico, né? Da coletiva. Mas antes eles falam outra parada, eles usam outro termo.
Porra, qual é o termo, cara? Eu acho que é uso apropriado e inapropriado da síntese, né, do inconsciente. Deixa eu ver se eu volto aqui e a gente acha. 80, 86. Tá no calor, rapaz. Deixa eu fechar a janela por causa do bate-stack. Caralho. Uso legítimo e ilegítimo da síntese, é isso. Legítimo e ilegítimo. No uso ilegítimo da síntese, você tem o falo como esse grande objeto divisor, né, das pessoas e das faltas. Enfim. Seguindo, a sublimação está profundamente ligada à analidade, mas não no sentido em que esta, por lhe faltar outro uso, forneceria uma matéria para sublimar. Lembrando aqui que a sublimação não é um mecanismo de defesa, né? A sublimação é uma ação do inconsciente de tornar um impulso, né? de transformar um impulso sexual, e muitas vezes é sexual no sentido amplo da sexualidade, né? Que seria interditado socialmente ou impossibilitado em algo artístico, algo socialmente aceito, né? Então, nesse sentido, a sublimação está profundamente ligada à analidade, mas não no sentido em que esta, por lhe faltar outro uso, forneceria uma matéria para sublimar. A analidade não representa o mais baixo que seria preciso converter no mais elevado, no mais enobrecido, né? Não é isso. É o próprio ânus que passa para cima, o que ocorre nas condições de sua exclusão do campo, condições que teremos de analisar e que não pressupõem a sublimação, pois é essa que, ao contrário, deriva delas. Então, se o cu ele é o mais baixo, né? Ele é o excluído da sociedade, o mais privatizado, a gente não caga em público, esse processo assim de... bem moderno ocidental, na verdade, né? Mas esse processo desse pudor com ânus e com o cu, se eles estão falando, é daí que vem a sublimação, mas não necessariamente sublima-se porque ele é mais sujo e mais baixo, mas o contrário, ele primeiro é rebaixado para depois ele ser fonte da sublimação, fonte inspiradora da sublimação, assim que eu estou entendendo, né? Eu vou repetir, a analidade não representa o mais baixo, que seria preciso se converter no mais elevado. É o próprio ânus que passa para cima, o que ocorre nas condições dessa exclusão de campo. Isso aqui é o jogo social que se dá com o ânus, né, na exclusão de campo. Condições que temos que analisar que não pressupõem sublimação, pois é essa que, ao contrário, deriva dessas exclusões de campo, né, das condições de exclusão de campo. Continuando, não é o anal que se propõe a sublimação. A sublimação é que é inteiramente anal. Não é o anal que se propõe a sublimação. A sublimação, esse efeito social de transformação dos impulsos em algo artístico ou socialmente aceito, enobrecido, né? A sublimação é que é inteiramente anal. Assim, a crítica mais simples que podemos fazer à sublimação é dizer que ela não nos faz sair da merda. Só o espírito é capaz de cagar. Então, muitos trocadilhos aí, muita zoeira com essa possibilidade de que sublimação, essa ideia, né, da sublimação, ainda é uma ideia de merda, não nos faz sair da merda. Tem uma dificuldade muito grande com essa ideia de sublimação, porque, e talvez daí seja a crítica que eles estão fazendo, porque é uma ideia de que existem esses impulsos sexuais que eles seriam incompatíveis com a sociedade e que por isso que precisaria fazer esse tipo de sublimação. Então é uma ideia meio moralista, querendo ou não, né? De alguma forma, de que há instintos e impulsos incompatíveis com a sociedade, essa ideia de natureza, do instinto, do impulso divergente da civilização e da sociedade, que é preciso se conformar com isso. E, mais que isso, né, tem uma relação muito direta com a interdição, né, com essa relação que se dá entre o desejo e a sociedade como apartado, separado por uma interdição. O que eles estão tentando falar é uma nova lógica onde não há necessariamente a interdição, mas ela não é anterior à relação direta e igualdade de natureza e diferença de regime entre máquinas desejantes e máquinas sociais. Né? O que eles estão tentando fazer pensar sim essa interdição, mas não dizer que o desejo ele é interditado, ele não acontece, ele não se
não funciona, não se expressa sem a dimensão da interdição. Então, é essa que eu estou entendendo a relação de desejo, estimulação e interdição aqui que eles estão criticando. A analidade é tanto maior quanto mais desinvestido estiver o ânus. A analidade é tanto maior quanto mais desinvestido estiver o ânus. Tá. Analidade. É porque eu acho que esse desinvestido, eles estão falando do desinvestimento coletivo dos órgãos em conformidade com o modelo do ânus, lá em cima, né? Então há um investimento coletivo nos órgãos das pessoas não, né? Nos órgãos dos corpos, dos coletivos, das pessoas, né? E aqui eu estou entendendo que a analidade é tanto maior quanto mais desinvestido estiver o ânus. Então essa analidade no sentido de individualidade, no sentido de propriedade, no sentido de apartamento e divisão das pessoas, né? Então a analidade, com todo o sentido, né, de propriedade, vai ser tanto maior quanto mais desinvestido coletivamente estiver o ânus, quanto mais secreto, quanto mais escondido, quanto mais privado individual. A essência do desejo é certamente a libido, mas quando a libido devém quantidade abstrata, o ânus, elevado e desinvestido, produz as pessoas globais e os eus específicos que servem de unidade de medida para essa mesma quantidade. A unidade de medida abstrata da libido são essas pessoas e o eu. E os eus, né? Acho que é isso. Os euzinhos, essas individualidades. Então, vou repetir. A essência do desejo é certamente libido, mas quando a libido devém quantidade abstrata, o ânus elevado e desinvestido, né, do coletivo, produz as pessoas globais e os eus específicos que servem de unidade de medida para esta mesma quantidade. É aí que se privatiza o desejo, né? Esse é meu desejinho, então meu desejo é segredo. Tal como meu ânus, meu desejo é segredo. Caraca, esse capítulo é muito doido, né? Esse parágrafo é muito maluco também. Arthur diz bem: este, aspas, cu de rato morto suspenso no teto do céu, de onde sai o triângulo papai, mamãe, eu. O uterino, aspas, Arthur de novo, o uterino mãe pai de um anal furioso, de que a criança é apenas um ângulo. Esta, aspas, espécie de revestimento eternamente pendente sobre uma coisa qualquer que é o eu. Fecha aspas. Todo Édipo é anal. Importante isso, hein? E implica um sobreinvestimento individual do órgão para compensar o desinvestimento coletivo. Então esse é o jogo, sobre o investimento individual do órgão, privatização do corpo e do órgão, também do desejo, para compensar o desinvestimento coletivo. Esse movimento se dá socialmente, né, a expressão de uma materialidade social de relação com os órgãos e com o corpo, se inscreve nos sócios para depois ter seus efeitos subjetivos. Eis porque os comentadores mais favoráveis à universalidade do Édipo reconhecem, no entanto, que se encontram em sociedades primitivas os mecanismos ou atitudes que o efetuam na nossa sociedade. Repetir. Caralho, difícil, né? Ainda mais muito rápido. Eis porque os comentadores mais favoráveis à universalidade do Édipo reconhecem, no entanto, que se encontram em sociedades primitivas os mecanismos ou atitudes que o efetuam na nossa sociedade. Tá. Nenhum superego, nenhuma culpabilidade, nenhuma identificação de um eu específico com pessoas globais, mas identificações sempre parciais e de grupo, segundo a série compacta e aglutinada dos antepassados, segundo a série fragmentada dos camaradas e dos primos. Nenhuma analidade, se bem que haja, porque há o ânus investido coletivamente. Então o que resta para fazer, Édipo? Aí tem uma nota de rodapé aqui, né? Pouparrim, colaboradores, Leblanc, Rezão. Não, Leblanc pensant trop. Os brancos pensam demais. Isso aí. Ó, deu a hora aqui. Aí eu preciso mesmo vou voltar desse ponto aqui, porque tô entendendo porra nenhuma, tem que ler com calma essa caralho. E tô na hora de ir. Deixa eu ver aqui. Nenhum superego. Eis porque os comentadores vão dessa parte aqui. Hoje são 23/2. Então bora nessa, galera. Que doideira, que loucura, que alegria, que beleza. Espero que vocês estejam conseguindo minimamente acompanhar essa doideira, porque tá muito doido. Mas é isso mesmo. Vamos privatizar isso tudo pra ver o que acontece. Beijos, me liga. Até a próxima. Desligando o... Como é que chama? O gravador.